Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Primeiro do Rick pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho de alimentação para vocês. Em nutrição, a gente tem temas muito amplos e o que a gente escolheu para falar hoje foi sobre emagrecimento, tá? De uma forma resumida, para que todos entendam, primeiramente, que emagrecer é perder gordura, não perder peso na balança, né? E então o tema escolhido foi esse, tá? Bom, meu nome é Elaine Mello, eu sou nutricionista esportiva, eu sou de Congonhal e estou iniciando agora a parceria com o Rick aqui, né, no centro de treinamento. Para iniciar, eu gostaria de falar com vocês uma pergunta que eu acho que é muito feita assim diariamente por todas as pessoas, independente do seu objetivo, né? O porquê engordamos. Quando nós fazemos essa pergunta, a gente já tem na sociedade várias respostas assim engessadas, né? Então, por que uma pessoa engorda? Ela engorda porque come muito, pela quantidade dos alimentos. Ela engorda porque tem metabolismo lento, não consegue processar tudo aquilo que ela ingere, ou pelo sedentarismo, porque não faz atividade física nenhuma, ou pela ansiedade, o estresse, a correria do dia a dia. É sabido que todos esses fatores realmente influenciam no ganho de peso. Então, uma pessoa realmente que atende pelo menos dois desses pontos, com certeza vai ter um ganho de peso. Mas todos eles são secundários ao fator mais importante para o ganho de peso. Para que uma pessoa chegue à obesidade, o fator determinante é a qualidade dos alimentos. E isso é muito pouco falado, infelizmente, ainda hoje em dia. Então, todos os restantes contribuem sim, mas secundariamente a qualidade. Quando eu falo de qualidade dos alimentos, eu estou falando especificamente do quê? Dos alimentos que têm um valor energético muito alto e pouquíssimos nutrientes ou praticamente nenhum, né? De uma forma objetiva, os carboidratos simples, né? O que são os carboidratos simples? São os açúcares, né? A farinha branca, quando ela passa por um processo de refinação e perde todas as suas fibras e parte dos nutrientes, a famosa farinha branca, que a gente consome muito mais até do que a gente imagina, esses biscoitinhos integrais que a indústria deu um jeito de colocar aí no mercado e as pessoas pagam uma fortuna achando que são bons, na verdade não são. Um alimento para ele ser integral, ele tem que ter na primeira lista de ingredientes dele farinha de trigo integral. Se vocês chegarem em casa hoje e olhar o pão integral de vocês, eu aposto que de cada 5, 4 são falsos. O primeiro ingrediente que vai estar é farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Fora que daí não tem açúcar, mas daí tem uma maltodextrina e açúcares disfarçados, né? Então, o motivo maior da obesidade não é comer gordura, deixar de treinar, isso não vai, como eu falei, é secundário. O maior motivo da obesidade é o consumo exagerado de açúcar. O nosso corpo não foi preparado para receber uma carga tão grande de açúcar como a gente ingere diariamente, né? Aqui a gente tem um exemplo dos açúcares, né, que são muito consumidos, sorvete, o pão de hambúrguer, né, os doces em geral. E fora isso, o açúcar na forma do doce mesmo, a gente tem os alimentos, como eu falei, de farinha branca, um bolinho que você come, um biscoitinho, né, um pãozinho francês ou um integral fausto, né, no dia a dia aí. E esses alimentos com um índice glicêmico muito alto que vão levar à obesidade. O que vem a ser índice glicêmico? Só para vocês entenderem. É a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Então, quanto mais alto esse índice, mais rápido o açúcar vai entrar na corrente sanguínea de cada pessoa. E o que isso vai acontecer? O excesso de açúcar faz com que o nosso corpo entre num processo de resistência à insulina. Mais à frente tem um cronograma que vocês vão entender um pouquinho mais como isso funciona. Os níveis elevados de insulina vão gerar um acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Quantas pessoas que são magrinhas, vestem uma calça 34, 36, mas tem aquela barriguinha saliente ao longo do tempo, passado da adolescência para a vida adulta, mesmo sem grandes exageros, né, por conta desses alimentos. Então, principalmente o acúmulo de gordura abdominal e o aumento da fome, da sensação de fome, resultando em obesidade e, por consequência, depois na compulsão alimentar. Então, muitas pessoas acham que a compulsão alimentar, a pessoa se torna obesa porque tem compulsão alimentar. E, na verdade, o caminho é inverso. Uma pessoa desenvolve a compulsão alimentar por ser obesa, pelo excesso de gordura que ela tem no corpo.
Então, com a resistência à insulina, para dar uma resumida, com a resistência à insulina a pessoa acumula gordura e por ela estar com acúmulo de gordura, ela se torna obesa. E com essa obesidade, ela desenvolve a compulsão alimentar, que é o resultado final de tudo isso. E muita gente pensa que é o motivo inicial, né? Pelo menos é o com que eu me deparo. Para que vocês entendam um pouquinho, não está muito boa a imagem, acredito que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu peguei essa referência que eu achei ela bem simples para resumir isso que eu estou falando, para não ficar assim, para ficar mais claro para vocês. É uma farra mesmo que a insulina faz no nosso corpo. Então, com a ingestão dos carboidratos, né, dos açúcares, nós temos um aumento da glicemia, ou seja, a glicose ela não consegue entrar nas células, no tecido, e ela fica abundante no sangue. Com o aumento dessa glicemia, o cérebro ele libera dopamina, que é um hormônio responsável pelo prazer, né? Pela sensação de bem-estar, que faz a gente ficar feliz, né? Que é uma coisa que a gente vai querer repetir, afinal faz bem, a gente fica feliz com a liberação dele. Quando acontece a secreção de dopamina, ocorre um aumento da secreção de insulina. Quando acontece essa secreção aumentada de insulina, a glicemia da gente diminui. Com essa diminuição da glicemia, ocorre uma redução da dopamina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar. Reduzindo a dopamina, o que vem? Fome, compulsão alimentar. Então torna um ciclo vicioso. A pessoa come, tem toda essa alteração metabólica, fica com fome, come de novo e vai alimentando o vício, né? Até aqui tudo bem? Bom, e por que é tão difícil se livrar do açúcar, né? Porque esse ciclo vicioso faz parte da vida de muitas pessoas que talvez nem conseguiram identificar que são dependentes de açúcar. Porque o açúcar ele é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Então uma pessoa se torna dependente do açúcar muito mais fácil do que uma pessoa se torna dependente da cocaína. Quando nós comemos um doce, hoje mesmo, antes de começar a palestra, eu estava conversando com uma das presentes e ela falando, né, que ela entende o vício do álcool, o vício de drogas, porque ela tem essa questão da resistência à insulina. Então, realmente é uma coisa muito grave. Quem tem, por uma disfunção metabólica, é um caso à parte, vai ser tratado de uma outra forma. Mas a gente ficar estimulando isso através da nossa alimentação é quase um suicídio, né? Então, assim, por que é tão difícil se livrar, né, do açúcar? Quando a gente come um doce, ele vai ficar agindo no organismo da gente por 15 dias. Então, 15 dias depois que você comer um doce, o teu corpo vai estar ali sofrendo os efeitos daquele açúcar. Quem vai conseguir ficar 15 dias, 16, sem comer outro doce de novo? É muito difícil. Então, você come um doce, 15 dias adiante, você vai querer comer um doce de novo, e aí você come o doce de novo e vai alimentando o ciclo vicioso. E aí você se torna dependente, né? Fica uma coisa sem saída. Nossa, ninguém nunca me falou essa bomba. Bom, em virtude de tudo isso, né, que eu disse, é óbvio que a primeira medida para emagrecer, para perder gordura, para ter uma vida saudável, é evitar o açúcar. Essa é a primeira medida. E quando eu falo evitar o açúcar, diretamente o açúcar, os doces no geral, e os açúcares disfarçados, né? A farinha branca, como eu coloquei ali, porque depois que ingerido, se transforma em açúcar no nosso organismo, né? Eu costumo falar assim que ninguém é para ser restritivo 8 ou 80, tudo a gente tem que ter um equilíbrio na vida. Mas se tem uma coisa que realmente deve ser evitada é a farinha branca, por conta de tudo isso que já foi mostrado, por conta do mal que isso faz pra gente e da dependência que isso causa. Então, uma substituição seriam sempre os cereais integrais, eles sempre vão fazer melhor. Só que aprender a ler o rótulo, ter informação, procurar um profissional, não que passe uma dieta, mas que ensine vocês a se virarem sozinhos, porque afinal o nutricionista não vai com vocês para o supermercado. Então, se ele não te ensina a comprar, você vai chegar no supermercado e vai acabar levando o gato por leve. Eu não estou aqui defendendo e nem crucificando nenhuma marca, mas uma Nesfit da vida, né? É apenas um exemplo de uma mentira que a indústria fez para tapear, né? Então, comer uma Nesfit, comer uma Oreo é quase a mesma coisa. Comer o quê? Uma Nesfit, uma Oreo é quase a mesma coisa. Um biscoito recheado. Só pra você entender. Então, Quantos biscoitos recheados a gente pode trocar? Na verdade,
quando a gente opta por ter uma alimentação saudável, à medida, ao invés de eu vou trocar uns coisas recheados por amanecite, algumas coisas, quanto menos industrializado vocês estiverem na dieta de vocês, mais saúde vocês vão ter. E estética corporal cada vez vai ficar Então nós melhor. temos que ser alerta com a colega lá. Exatamente. Açúcar mascavo. O açúcar mascavo é um tipo de açúcar melhor do que o açúcar refinado, porque ele não passa por esse processo de refinação, então ele preserva as fibras, né? Então ele vai fazer melhor para a saúde, com certeza, do que o açúcar refinado, o açúcar cristal, tá? Então, como fazer para emagrecer, né? Mediante tudo isso. O primeiro ponto é evitar a farinha branca. O segundo, equilibrar a ingestão e o gasto. Então, como o Rick falou, é preciso ter uma dieta adequada para um treinamento adequado. Não adianta você estar treinando para perder, para secar e comendo para ganhar, né? Então, precisa estar muito equilibrada essa ingestão e o gasto de vocês. A terceira coisa é uma dieta adequada em macro e micronutrientes. O que vem a ser isso? Os macronutrientes, né, que são os carboidratos, né, os bons carboidratos, os integrais, batata doce, que tem um índice glicêmico baixinho, que vai liberar energia aos poucos, vai sustentar a gente por um tempo maior, não vai fazer essa bagunça toda no organismo. Boas proteínas, então carne magra, ovos, peixes, né, a parte de laticínios para quem não é intolerante também, né? E as boas gorduras, então um azeite extra virgem, tem um azeite que presta, que não presta também, tudo isso é a questão de saber escolher, que são vários os detalhes. O abacate, as oleaginosas, então castanhas, amêndoas, amendoins, todos esses alimentos desse grupo. E os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que são encontrados especialmente nas frutas e nos vegetais, nos legumes e nas verduras. Para quem tem muita dificuldade de comer, a gente entra sempre com um polivitamínico, com um polimineral, porque as vitaminas são fundamentais, tanto para o emagrecimento quanto para a hipertrofia, tá? E aqui não tá, mas vale ressaltar o sono, né? Que os músculos são construídos durante o sono. Pode observar na família de vocês, conhecidos, pessoas que trabalham à noite, tendem a ganhar peso, porque o sono do dia não tem a mesma qualidade, né? Então o sono é fundamental, além da dieta e do treinamento, e também o consumo de água, tá? A água ela vem para hidratar os órgãos, manter tudo funcionando bonitinho, hidratação da pele, e para que as fibras ingeridas na dieta sejam eliminadas, porque se você come fibra e não toma água, você gera gases, então às vezes até piora a questão da constipação intestinal. Então a água aí, juntamente com o sono e a dieta e o treino, é fundamental para ter saúde e ter um corpo bacana. E como conseguir equilibrar tudo isso, né, que eu falei, essas receitas, essas coisas todas numa vida tão corrida, muita gente trabalha a maior parte, né, do seu tempo. Como que a gente vai conseguir colocar tudo isso em prática, né, de uma forma prática, simples e saudável? Como o Rick falou, com acompanhamento de um bom nutricionista e um excelente educador físico, né? Essa é a combinação. Essa é a combinação perfeita do sucesso. Eu queria ressaltar uma frase aqui do Laí Ribeiro que fala assim: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Ou seja, nós temos a opção de prevenir para depois não precisar remediar. Ok? Então, mais uma vez, obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado.